Alô! Fala, galeres! Tô morta aqui com farofa, mas vamos começar já já! Hello! E aí? Vamos começar então. Por favor, Karina Castro, bem maravilhosa. Vamos conversar um pouquinho. Gente, tudo bom? Meu nome é Karina, tá bom? Tenho 24 anos, sou de Belém do Pará, danço desde os 13, mais ou menos, sempre estudando danças urbanas, todas as vertentes possíveis, né? Onde eu mais me especializei foi em dancehall e hip hop e twerk, né? O twerk foi a última dança que eu estudei com vontade e me aprofundei. E hoje também trabalho como produtora em alguns projetos. E se vocês quiserem saber um pouquinho mais, tanto da história do twerk, como algumas movimentações, toda a trajetória de vida na dança da Karina, no canal Papo de Dança, que o link tá na bio. Vocês podem ir lá clicar, que tem várias pessoas, mas principalmente 2 vídeos incríveis de entrevista com a Karina, falando um monte de coisa legal a respeito da dança, da trajetória e do twerk. Certo? Vamos lá. Primeira perguntinha. Qual foi a tua base principal na dança? Eu fui uma das crianças que fez balé pequenininha, mas eu não lembro. Como eu não lembro, eu não tenho muito o que falar, mas eu tenho certeza que ajudou, né? Com certeza, qualquer atividade física para criança ajuda, né? No desenvolvimento motor. Eu estudar dança mesmo com 13 anos, lá no Mirai. E aí eu comecei no hip hop, e aí estudei hip hop minha vida inteira, assim. Nunca parei. Desde que eu comecei, fiquei apaixonada. E aí depois que eu fui descobrindo outras danças, mas tipo anos depois. A gente estava até conversando anteriormente, e aí a gente falou também, tipo, a Karina fez balé, ela era bem pequenininha, né? E aí, claro, Menor do que sou hoje. como é que a gente pensa também, né, que o balé é a base de tudo? E assim, gente, a base é a dança que te dá o desenvolvimento, né, do teu corpo. Não importa em que fase você vai começar, mas se essa é a sua base, E aí a gente conversou também sobre outras atividades físicas, né? Que a gente pode fazer e que podem ser utilizadas como base ou não. Eu tive dificuldade. Eu não senti tanta dificuldade. Porque, acredito eu, porque justamente eu sempre fiz muita coisa. Eu fiz balé criancinha, né? 3 anos mais ou menos de idade. Depois fiz natação, aí fiz handebol, depois fiz vôlei. Fazia todos os esportes no colégio. Também dançava no colégio, mas pô, nada muito sério. Isso me deu muita facilidade quando eu fui dançar. Claro, sempre tem alguma dificuldade que a gente enfrenta, não é cheguei arrasando, não, muito pelo contrário, eu cheguei ainda sem saber nada. Mas na hora de aprender, sempre houve uma facilitada, assim, deu uma facilitada. O fato de eu ter feito muita coisa já. com relação à experimentação. Obviamente que a gente teve oportunidades de, desde criança, ter vários estímulos, né, motores, de fazer esporte, de poder optar por fazer várias coisas. Mas é super importante, né? Primeiro, principalmente nessas fases iniciais aí da infância. Muita vergonha, eu lembro que tu falou na live anterior, né, que vocês fizeram, sobre a vergonha de dançar em grupo, né, dançar com muita gente vendo. Então as pessoas realmente têm essa vergonha, que elas acreditam, algumas acreditam, que elas já têm que saber alguma coisa, assim, alguma base para poder conseguir fazer aquilo ali. E dependendo da aula, sim, mas você tem que saber que aula que você está fazendo. Se é uma aula iniciante, se é uma aula intermediária, o que o professor vai dar, se aquilo você se sente confortável com aquele tipo de música, de dançar na frente de outras pessoas, medo de serem gravados, inclusive, meu Deus, é horrível. Mas principalmente motor mesmo. Dificuldade de conhecer o próprio corpo. As pessoas não conhecem o seu corpo. Os adolescentes que eu vejo hoje em dia, principalmente quem é de uma classe mais alta, que tem acesso a tecnologias tipo tablet, celular, notebook, parece que essas pessoas focam nisso e esquecem de, sabe, correr na rua, jogar uma queimada,
subir numa árvore, cair, sabe? E essas crianças barra adolescentes, eles têm muita mais dificuldade do que aquelas, mesmo as crianças e adolescentes de periferia, por exemplo, que não têm tanto acesso a essas tecnologias, mas que usam mais o corpo, né? Quando crianças brincam de futebol, de queimado, de vôlei, de tudo na frente de casa. E elas têm mais facilidade porque elas têm um conhecimento maior do corpo delas. Então é um trabalho de aceitação, né? Twerk também. Você tem que se aceitar. E graças a Deus, assim, graças a Deus não, graças aos estudos que a gente teve, né? Graças a todas as pesquisas, a gente vai conversando com os alunos e elas vão melhorando, sabe? Às vezes o próprio professor consegue mudar essa mentalidade durante as aulas, mas nem sempre é só o professor que vai ter que fazer esse trabalho. Às vezes a pessoa precisa de um acompanhamento psicológico mesmo, que ela deve ter algum trauma, ela deve ter passado por alguma situação, e você tem que ter a consciência e a inteligência de saber que não é ali o seu local de fala. Você não pode chegar e aconselhar essa pessoa, sabe? Você tem que encaminhar ela e conversar com ela e falar, olha, quem sabe que tu não pode ir para um psicólogo, porque vai te ajudar. E todo mundo tem que ir para o psicólogo, gente, pelo amor de Deus. É a vergonha do seu próprio corpo e essa aceitação aos poucos. Você tem que se aceitar. Por isso que eu gosto tanto. Eu acho que é mais importante você ter um processo legal, se você for professor, principalmente com seus alunos, né? De ter uma atmosfera boa em sala de aula, fazer todo mundo se sentir bem, porque independente se o resultado for, sei lá, profissional ou não, se a coreografia ficar perfeita ou não, pelo menos a pessoa vai estar se divertindo e fazendo o que ela gosta. Então isso é mais importante. É isso, acho que o processo é mais importante. Você tem que se sentir bem, principalmente no twerk, por causa dessa questão da aceitação, né? Não adianta você ficar treinando para uma coreografia e a pessoa chega lá, ela não consegue nem virar de costas para o público, para que a bunda dela vai aparecer. Então, esse processo de aceitação no twerk é mais importante para mim. As pessoas saírem da aula barra espetáculo de final de ano satisfeitas e mais felizes com o próprio corpo, né? Quando eu comecei a estudar twerk, eu via muito essas mulheres, né, principalmente jamaicanas, as dance hall queens, maravilhosas, e as bundas delas eram enormes. Aí eu falava pra mim mesma que eu nunca ia conseguir fazer, porque eu nunca ia ter essa bunda, então ela nunca ia balançar do jeito que a dela balança. Então pra que eu vou tentar se eu não vou mudar a minha anatomia? E aí eu comecei a assistir as russas dançando. Eu não gosto muito delas porque elas são meio racistas, não todas, né, mas rolou várias tretas já relacionadas a racismo. Isso recentemente, inclusive, esse ano ainda. Esse ano e ano passado. E aí eu já não gosto mais de seguir muito elas. Mas eu não posso negar que no início, que eu não sabia dessas tretas, eu olhava para elas e me inspirava com elas porque elas tinham um corpo mais parecido com o meu. Uma bunda pequena, né? Bem pequena mesmo. A bunda delas, a maioria da bunda delas bem pequenininha. E elas arrasavam. Tipo, elas dançavam muito. Tipo, eu ficava, meu Deus. Elas sempre usavam muita calcinha, porque aí como a bunda é pequena, aí se você usar calcinha é melhor, porque vai balançar, aparecer mais a bunda e balançar mais, né? Depois disso que eu comecei a entender que minha bunda conseguia fazer as movimentações que aquelas mulheres negras faziam. Aí eu já fui começando a pegar da raiz mesmo, das mulheres negras, porque foram elas que começaram, então eu vou de lá, sabe? É importante a gente saber as origens das coisas. Respeitar, porque eu também não sou negra, né? E aí fui pra lá e comecei a pegar. E é uma questão de técnica mesmo. Ela tem uma técnica que faz. Você tem que saber fazer a técnica. Claro, se a sua bunda for maior, ela vai balançar mais, mas isso não vai ficar feio nem nada. Sua bunda vai continuar balançando, entendeu? Então, não é uma questão de bunda grande, bunda pequena, é só uma questão de técnica. E também de gordurinhas. Gordurinhas são bem-vindas. Porque quando a sua bunda é muito dura, é muito musculosa, é mais difícil mesmo. Porque às vezes a gente vai fazer por fazer e aí você não vai sentir empolgação, você não vai querer ir, você vai estar fazendo por obrigação. E nada por obrigação é legal. Então, experimente uma aula, claro, vê se você gosta. Se você gostar, se dedique àquilo, sabe? Ah, mas é só um hobby. Mas, cara, é um tempo da sua vida que você tá gastando ali, sabe? Tipo, você tá, além de dinheiro, né? Que você tá pagando, provavelmente, professor. Então, aproveita esse tempo para dar o melhor de si, sabe? Se jogar 100%. Até porque o professor também precisa desse feedback. Às vezes o professor sempre dá 100%. Aí chega um dia que ele não tá legal,
E às vezes os alunos, quando eles estão empolgados e com gás, aí já muda tudo, sabe? O professor já muda completamente e quer dar uma aula boa, quer dar uma aula legal. Isso já aconteceu várias vezes comigo, de eu chegar meio borocochô, assim, meio triste. E aí os alunos sabem, bora! Aí eu, bora! Ficar feliz, sabe? E você tem que ter disciplina. As pessoas têm preguiça de ter disciplina. E aí, essa disciplina varia muito com o que você quer. Eu quero ser dançarino profissional. Vou fazer aula de dança. Então, minha irmã, você vai treinar todo dia, sabe? Você vai se dedicar. Você quer fazer um mortal, 5 giros e piruetas infinitas. Então, você vai ter que treinar, sabe? E só aprender a bater minha bunda, para dançar em festa, curtir com os meus amigos. Então, beleza, você não vai precisar treinar enlouquecidamente. Mas também você não vai só para aula e ignorar o resto, sabe? Chega na sua casa, assiste um vídeo de dança, conversa sobre dança, sabe? Tem uma turma ali, aproveita, conversa sobre isso. Então, você tem que estar envolvido no negócio, né? Pelo menos um pouquinho. E a vergonha, a gente é um processo. A vergonha, ela vai indo devagarinho. Você tem que entender que cada um tem um tempo, né? Então, tem gente que tá na turma que dança 1 ano e você nunca dançou. Você não tem como se comparar com aquela pessoa. É injusto com você se comparar com aquela pessoa. Não tem como. Então, não se compara. Inclusive, aproveita que essa pessoa tá dançando há 1 ano a mais que você e pede ajuda dela. Fica se comparando, sabe? É isso. Você tem que parar. A gente tem que parar de ficar achando que a gente é muito importante. Não, a gente não é muito importante. Tipo, as pessoas não vão ficar olhando só pra gente na aula. A gente não vai ser humilhado na aula, porque é a gente que importa, não. Vai estar todo mundo junto. Então você precisa relaxar um pouquinho e ir com a galera. A gente volta para a questão do processo e resultado, por exemplo. Independente do que eu quero fazer com a aula que eu estou fazendo, né? Enfim, eu não quero me tornar profissional, eu quero aprender aquele movimento. O teu resultado, ele vai ser muito influenciado dentro do processo, dentro de sala de aula ou fora dele. Para qualquer coisa na vida a gente precisa de treino. Qualquer coisa, né? Principalmente na parte física, na parte corporal. Então, às vezes, as pessoas elas têm uma noção meio conturbada, assim, meio errada. Chegar que ela vai fazer aula de dança, ela vai sair bailarina profissional. Não vai. Né? Você vai aprendendo aos poucos. E entender que não é só o professor que vai ter que te puxar, você vai ter que se puxar junto, né? Você vai ter que treinar em casa, fazer em casa algumas coisas e, como eu falei, né? Imergir naquilo, né? Brincar com aquilo, escutar aquilo, dançar aquilo, ir pra festa que toca aquilo e viver aquilo, né? Principalmente danças urbanas, porque danças urbanas tem muito a ver com cultura. É muito cultural, tem todo um universo envolvendo a movimentação. Não é só chegar e reproduzir. Tem uma história, tem um jeito de falar, tem um jeito de se vestir, entendeu? E você não pode simplesmente respeitar isso e ir só pra aula pegar movimento, sabe? E você não pode chegar e dizer, eu danço hip hop. Mas você só vai pra aula e faz uns movimentos que o professor faz e é isso. Tá? Você não dança hip hop, você faz aula de dança, entendeu? Então, você precisa respeitar a cultura, respeitar a essência. Então é isso. Não que você precise ser parte daquilo para dançar aquilo, mas você tem que saber e respeitar. Acho que é isso. Twerk também. Respeitem as mulheres negras maravilhosas. Uma questão que a gente conversou a respeito, né? Que teve uma pergunta na caixinha lá de perguntas que eu coloquei no meu story. Como começar sendo desordenado e sem ritmo algum? E aí, a gente estava conversando a respeito e que a gente já entra, né, nessa questão de as pessoas chegam com uma imagem de uma bailarina dançando, com um vídeo de uma bailarina dançando e dizem, eu quero dançar que nem ela. E aí, para tipo, dançar que nem ela, muito, muito foda, muito boa, você tem que ser profissional. E aí a impressão que dá para as outras pessoas que querem simplesmente dançar é que se você for dançar, você vai ter que virar profissional. Ou vai ter que virar bailarina ou professor. Não é bem assim. E também tem a questão do nivelamento, né? Que seria, no mundo ideal, maravilhoso um aluno chegar na nossa sala e aí você avaliar ele e dizer, ó, você vai para essa turma, você vai para essa outra turma
Porém, né, sabemos que não rola muito isso. Ah, não tenho como fazer nesse horário. Eu sei que é iniciante, eu tenho que estar nessa turma, mas eu só consigo fazer intermediário. Aí a pessoa vai, que ela quer fazer aula. E aí você fica com o aluno iniciante no turno intermediário. E aí ai, é muito complicado, mas dá, entendeu? Dá pra trabalhar. Mas seria muito melhor se a gente pudesse nivelar as coisas. Seria muito mais fácil. E aí o conselho que eu dou, quando eu dava aula, e a gente fazia muito isso no Mirai, é de sempre trazer algo que seja iniciante, que tenha base, porque independente se você for avançado, intermediário ou não, as bases vão sempre se repetir. Você vai ter que voltar para as bases das danças, né? Então, eu sempre trazia algo mais básico e sempre um desafio no final. Um desafio que fosse legal para a galera que já fazia aula, entendeu? Que é intermediário já. E que aquela pessoa que iniciou ia, uma coisa nova e tal, olha, que legal, e posso fazer ou não, vou tentar. Então, a gente sempre trabalhava assim, quando tinha essa mistureba, né, de iniciante e intermediário. A origem do nome tem duas teorias, na verdade, que é uma mistura de twist com jerk, né, que fica twerk, e também de twist com work, de work. E work that ass, sabe, que a gente escuta muito nas músicas. Então, a gente tem essa, traduzindo work é trabalhar, né, tipo, trabalho e bumbum. Então, tem várias possibilidades, assim. E tem gente que diz que nasceu nos Estados Unidos, gente que nasceu na Jamaica, gente que diz que nasceu Traduzir. na África antes de tudo. E aí fica a confusão de onde veio, né? O twerk. Mas fiquem de olho no vídeo da Mayara, que lá eu falo um pouquinho de tudo. A aula de dança não é para você chegar e dançar. Você vai aprender. Óbvio que você vai dançar, mas é um processo e você vai aprender. Cabe não só a você, mas também ao professor de te levar para a melhor Sim, turma, para o melhor caminho. E aí é paciência, né? Compreensão com seu corpo, sim. aceitação. A maioria da galera tá preocupada muito em vender aula, vender vídeo. E é legal ver alguém fazendo um conteúdo diferente, né? E que seja para todos, né? Um conteúdo muito acessível. Então, obrigada pelo convite. Eu tô muito feliz. E aí, venha fazer aula de twerk.